Então, me ajuda aí, tá? Muito obrigada aí. Então, voltando, como o Luiz falou, né? Então, quando ele está no momento de afélio, parece que os meses são mais demorados. Quando está no momento de perifélio, parece que está mais rápido, né? A gente sente isso quando os meses, né? Pode perceber, de janeiro até julho, mais ou menos, parece que vai assim o tempo, né? Passa julho, entra em agosto até dezembro, acontece isso. Não, professora, pra mim julho já passa bem mais rápido. Mais ou menos julho, né? Saindo Por de causa julho, das férias. agosto, pode perceber que parece que o tempo passa mais rápido. Então, pessoal, essa é a segunda lei de Kepler. Tá? Então, repetindo, a primeira lei fala da órbita. A segunda lei fala da velocidade dessa órbita, que forma áreas. Certo? Igual está aqui no desenho. A terceira lei de Kepler, agora, é chamada de lei de períodos. Olha que interessante. Kepler estudou, fez a sua primeira lei, depois fez a sua segunda lei, comprovou lá, glória, né? Aí ele demorou 10 anos para publicar a tua terceira lei, tá? Então, demorou 10 anos para ele pesquisar, calcular, formular a sua lei e publicar. Isso foi 10 anos depois da segunda lei, certo? Bom, o que diz a terceira lei de Kepler? Agora, ela continuando na página 9 da apostila. A terceira lei de Kepler que é uma formulazinha que ele criou, tá? A terceira lei de Kepler nada mais é que T ao quadrado dividido por R ao cubo. O resultado disso daí será uma constante, tá? O que diz a terceira lei, ou lei do período? O que é o período, que ele chamou período? Período quer dizer o tempo de translação, tá? E quando ele faz a órbita, ele descreve um raio na matemática, né? Vou aqui no desenho, ó. Então, quando ele faz a órbita, essa órbita aqui é um tempo, ele chamou de período. E aí, em relação ao Sol, descreve um raio. Então, o que é a terceira lei? É o período, o seu período ao quadrado, dividido pelo seu raio em relação ao Sol ao cubo, tá? E aqui eu vou dar um valor de média, média de suas órbitas, certo? Aqui é mais fórmula matemática. Não tem muito o que falar na teoria aqui. Então, os quadrados dos períodos da revolução, pessoal, quer dizer translação, tá? Dos planetas ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo do seu raio, tá? Traduzindo, essa relação mostra que quanto mais distante estiver do Sol, maior será o seu tempo de translação ao redor do Sol. Tá? Por exemplo, comparando aí, a Terra, a sua translação, ou seja, a sua órbita, leva um ano, 365 dias. Ok? Já Júpiter, por exemplo, para ele completar toda a sua órbita ali em torno do Sol, a translação dele demora aí em torno de Júpiter não, Saturno, por exemplo. Saturno, né? Ele demora aí em torno de 84 anos para completar sua órbita em torno Não, do professor, Sol. 84 não é Urano? Não. Ué, então a tabela tá errada. Urano? Eu não lembro. A gente tinha uma tabelinha, lembra? Sim. Saturno aqui na tabelinha que a senhora acabou de colocar no slide tá 29 para mim. Ah, 29. Obrigado aí, produção. Então, ele demora 29 anos para fazer tudo isso daí, tá? E aí, o que acontece aí? Por exemplo, olha a tabelinha aqui. É só um cálculo matemático. Você vai pegar, tem um exercício da tarefa que parecido com esse aqui, ó. Você vai ter que fazer o cálculozinho no seu caderno. É só você pegar t ao quadrado, certo?
O que é o T? É o período. Qual é o período de Mercúrio? É esse aqui, ó. Então, você vai colocar esse valor ao quadrado, certo? Perdão. T é esse aqui, ó, 0,241. Então, você vai pegar 241 ao quadrado dividido por 0,387 ao cubo. Aqui vai dar um resultado. Você vai dividir por esse resultado. Conclusão, vai dar vai dar um monte de número aqui, tá? A tabela pegou somente 3 após a vírgula. Então, o que a gente pode observar aqui? Tá? O que a gente pode observar aqui? Não são parecidos os números? Diferença de décimos, não é isso, pessoal? Sim. Tá? Essa diferença significa a excentricidade da órbita, como eu falei lá na primeira lei, tá? Lá na primeira lei. Então, essa elíptica ali em volta é esse valor aqui, ó. Então, você pode perceber que não tem tanta diferença as elipses dos planetas, né? O que diferencia aí eles é praticamente a distância. Mas a forma da órbita é pouquíssima diferença. A prova está aqui, ó. Nesses resultados aqui. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Professora, Pode falar. você pode voltar, por favor, ali na imagem 8? Eu acho que é na terceira lei, para eu tirar print. Aqui? É. Não Obrigada. precisa tirar print, não. Eu vou postar lá para vocês, mas se quiser, Tá. tá? Entendeu? A terceira lei, pessoal, ela já é mais matemática, tá? É lei dos períodos. O que é lei dos períodos? É o tempo ao quadrado dividido pelo raio da órbita dele ao cubo. E isso será uma constante, tá? E aí, esse valor dessa constante, que é essa tabela aqui, que é a excentricidade da órbita do planeta. Então, você pode perceber que quase não tem diferença. O que vai diferenciar basicamente entre os planetas é o quê? O tempo, né? E a sua velocidade. Enquanto a Terra demora 1 ano, Júpiter 29, né, Leonardo? É isso? Leonardo? Professora, na verdade, quem falou foi o Guilherme. Na verdade, Júpiter é 11, Júpiter é professora. 11. 29 é Saturno. 29 Saturno, né? Então, essa é a diferença. Então, a órbita é pouca diferença. Certo? Então, o que vai diferenciar aí é isso. Bom, pessoal, virando a página 10 agora, antes de eu falar da lei da gravitação universal, aqui vai entrar um 7º personagem. Nós já vimos sobre ele ano passado, tá? Então, a gente fecha aqui as leis de Kepler. Então, as leis de Kepler, ela foi um salto enorme na área da astronomia. Agora, a gente já compreende como que é a teoria heliocêntrica, agora de forma científica e concreta, tá? E com provas, óbvio, tá? Agora eu vou falar da lei da gravitação universal. Alguém me atropelou aí bem no começo da aula, já falando, é gravidade, né? Fui eu, professora. Fui eu. É, eu Né, também. Leonardo? Então, eu falei, calma, gente, calma, tá? Além de tudo isso que Kepler estudou e descobriu, né? E provou, assim, lá na lei heliocêntrica, base científica, tá? Veio um 7º personagem aqui, de novo, a gente já viu sobre ele. Isaac Newton. Lembra do Newton? Lembra do Newton? Infelizmente, sim. Newton Sim, também professora. criou as As leis teorias de Newton. dele, tá? Só que as teorias do Newton, que foi a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, foi na física. Aqui ele criou a lei da gravitação universal na astronomia. Entendeu a diferença? Bom, é o seguinte, as leis de Kepler, ele se preocupou em estudar o movimento dos planetas. Ele não se preocupou em estudar quais são as causas desse movimento. Ele focou
na órbita, no movimento dos planetas, tá? Já o Newton, ele já se preocupou em estudar a trajetória dessas órbitas, tá? E a variação dessas trajetórias. Então, ele deduziu que a variação dessa trajetória tinha uma coisa interferindo aí. Ele chamou de força de atração. Que nada mais é, a gente já sabe hoje que essa força de atração é a, né, Leonardo? Guilherme, sei lá, que falou. Fui eu. Lei gravitacional. A gravidade. Tá. Então, ele percebeu que essas órbitas sofrem uma força física de atração e essa força de atração está envolvendo as massas dos corpos. Não só planeta, tá, gente? Depois, com o passar dos anos, foi descobrindo que essa força gravitacional não é só planeta e Sol, tá? Isso daí é qualquer corpo celeste no universo. Bom, então, que o Newton, de novo, criou uma lei, né? Ele criou a lei da gravitação universal, que é essa fórmula aqui. Vocês não se preocupem, eu vou só explicar. Nós não vamos trabalhar essa fórmula aqui, tá? É só para você entender. O que diz a lei da gravitação universal? Graças a Deus. Que é uma força de atração, F quer dizer força gravitacional. E o que é esse G? G é a constante da gravitação universal, ou seja, cada corpo celeste ele vai ter uma constante de gravidade, tá? Isso daí é o exercício que vai dar, só que eu não vou trabalhar esse exercício. Então, só para você ter ideia, a constante de gravitação universal da Terra é 0,99, a gente adota como 1, tá? Então, a constante da gravitação da Terra é 1. O que é M maiúsculo? É a massa do Sol, tá? Multiplicado pela massa do planeta, que é o Mzinho menor. Então, eu vou pegar a massa do Sol e a massa do planeta e dividir pelo raio do planeta ao quadrado. Fazendo todo o cálculo matemático, F vai chegar num valor. Então, esse valor significa a força que esse corpo vai exercer em relação à Terra. E isso se chama lei da gravitação universal. Aí na apostila tem uma historinha. Se isso é verdade ou não, pessoal, não sei, tá? Bem ali no primeiro parágrafo, ele fala assim: diz a história que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira, ou seja, de um pé de maçã, certo? E ele estava lá pensando, fazendo seus estudos lá, sentadinho no pé da maçã lá, da macieira, e de repente, pof, caiu uma maçã na cabeça dele. Alguém já soube dessa história? Famosa essa história. Quem já viu essa história? Eu já. Eu também. Newton estava numa árvore, pof, caiu uma maçã na cabeça dele. Tem uma Tá? teoria que explica que Isaac Newton... E aí, quando caiu a maçã na cabeça dele, né? Ele fez assim, e ele olhou para o céu e ele teve um insight. Tá? O que é esse insight? Insight quer dizer um estalo. Tá? Então, ele teve um estalo aí, nessa queda aí, e ele percebeu que a maçã não caiu do nada, que ela caiu devido a alguma coisa que fez ela cair. Certo? E aí, com esse estalo aí da maçã, foi quando ele fez lá seus cálculos e ele percebeu, descobriu que a maçã, e não só a maçã, como os corpos que caem na Terra, é devido a uma força física de atração. Essa força física se chama força gravitacional. Pessoal, só um minutinho. Então, ele percebeu que todas as forças
de atração que ocorre nos corpos, quem é responsável por isso é a massa desse corpo, tá? A massa do corpo que é responsável por essa força gravitacional aí. E aí ele criou essa fórmula aqui que a gente chama Lei da Gravitação Universal. Só um parênteses aqui, pessoal. A gente não sabe na história, tá? Se realmente é verdade ou não esse negócio da historinha da maçã na cabeça. Mas que Isaac Newton teve um estalo, ele teve um estalo, tá? E esse estalo aí fez ele pensar, olhar para o céu, fazer cálculos matemáticos aí e descobriu essa força física aí e criou a lei da gravitação universal. Ok, pessoal? Uma pergunta? Não. Da minha parte, não, professora. Certo? Não se esqueça que o Newton não sossegou, né? Ele estudou os movimentos dos corpos e criou a lei de Newton, não é isso? Aí ele já trouxe a contribuição lá para a física. Aqui ele trouxe a contribuição para a astronomia, tá? Isaac Newton é outro. Quem tiver curiosidade, estude lá a biografia dele, também é muito interessante, tá? Um grande, célebre cientista aí. Então, o que diz a lei da gravitação universal? Ele afirma o seguinte, conclusão, quanto maior a massa desse corpo, maior será a força de atração entre os corpos. Pode observar aí na apostila, pessoal, na página 10, o desenho à direita embaixo aí, tá? Então, quanto maior a massa, maior a força de atração entre eles. Certo? Então, o resultado da minha força aqui na fórmula, ó, aqui, então, o resultado vai ser maior. F igual, vai ser maior o valor aqui. Agora, vou pegar esses corpos. Se eles ficarem distantes, aí a minha força gravitacional, ou seja, a minha força de atração será menor. Então, quanto mais distante tiver esse corpo, menor será a minha força de atração. Certo? E é graças à lei da gravitação universal, pessoal, que muitos meteoroides caem aqui na Terra. E conforme esses asteroides estão em órbita, o que acontece? Ele vai se aproximando do planeta Terra. Então, quando ele vai se aproximando, se for um asteroide grande, olha a massa. Se for grande, o que vai acontecer ele próximo da Terra? Olha a lei da gravitação universal. Vai acontecer uma força de atração entre eles. Tá? Ah, professor, então por que esse asteroide, ao se aproximar da Terra, igual no filme, né? Entra na Terra, destrói toda a Terra. Não é bem assim também, né, gente? Quando esse asteroide se aproxima da Terra, conforme ele vai se aproximando, essa lei gravitacional vai aumentando. E não se esqueça que o nosso planeta ele tem uma atmosfera, que é de camadas. Então, quando ele se aproxima, ele quebra, né? É a coisa você pegar e bater assim, quebra. Aí ele quebra em asteroides menores, que são os meteoritos, certo? E aí ele continua o seu caminho e esses meteoritos acabam caindo na Terra. Certo, gente? Qualquer corpo celeste. A lei gravitacional é para todos, tá? Não é só no sistema solar. É qualquer corpo celeste que está em órbita aí nesse universo, dependendo do tamanho da sua massa, desse corpo celeste, vai ter uma atração próxima da Terra, sim. Não só da Terra, como de outros planetas. Entenderam, pessoal? Sim. Uma pergunta? Professora, coloca no 11, por favor. No slide 11? Essa aqui é a fórmula da lei da gravitação. Tá? Aqui, pessoal, vou abrir um parênteses aqui. Aqui vai puxar um assunto, o último assunto que eu falei do primeiro bimestre, do eletromagnetismo. Tá? O que contribui para essa força gravitacional da Terra é o seu núcleo. Lá no núcleo a gente tem ferro fundido.
certo? E ferro é um metal que atrai. Ele emite esse magnetismo vai criar essa força gravitacional. E aí, atrai para a Terra. Entenderam? Então, o que sustenta os planetas numa linha aí no sistema solar bonitinho? Primeiro, a órbita. Segundo, a velocidade dessas órbitas, segunda lei. E terceiro, o tempo que ele leva, que é os períodos. E quarto, a lei da gravitação universal, que é essa força de atração entre eles. Certo, pessoal? Certo. Aí, para fechar aí na apostila, ó, tá, professora, a senhora falou hoje. E daí? Para que serve a lei de Kepler? Onde eu vou usar isso? Né? Velhas e clássicas perguntas. Bom, em primeiro lugar, as leis de Kepler é para você entender o que acontece no universo de forma científica agora. Tá? Em segundo lugar, as leis de Kepler ela é muito utilizado, por exemplo, para projetar um satélite, certo? Para projetar um satélite, esse satélite ser lançado e ficar em órbita no nosso planeta. Então, as leis de Kepler entram aí, certo? Eu preciso saber qual vai ser a massa desse satélite, qual vai ser a operação desse satélite, a que distância ele vai ficar em relação à nossa atmosfera, quanto tempo ele vai ficar fazendo essa órbita aí no nosso planeta, entenderam? E assim vai, e outros corpos celestes. Como que a NASA sabe também que determinado asteroide está se aproximando da Terra. Tudo isso explica as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Certo, galera? Entenderam? Uma pergunta? Sim. Uma pergunta? Não. 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 Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Certo? Então, começamos a falar um pouco de história dos modelos cosmológicos e agora a gente falou das leis de Kepler. O que eu quero que vocês entendam? Olha a diferença. Lá nos modelos cosmológicos, era tudo, né, viajando, era tudo pensando, né? Agora aqui não, aqui nas leis de Kepler a coisa já é mais complexa, já é mais estudo profundo, certo? Já é mais uma coisa assim, feita mesmo, né? Pensada, calculada, testada, provada. E graças às leis de Kepler, só clareou cada vez mais ainda as informações dentro da área da astronomia. Não ficou presa a hipóteses, não ficou presa mais a imaginações. Agora a gente já sabe que tem coisas concretas, tá? No mundo da ciência é assim, não adianta você falar, eu acho, talvez, provavelmente. Esse eu acho, talvez e provavelmente, você tem que me provar. Como que você vai provar? Sei lá, cálculos físicos, matemáticos, observações, experiências, enfim, até você chegar num ponto chamado conclusão. E essa conclusão é a tua prova das hipóteses. Foi o que o Kepler fez. Entendeu? Certinho, povo? Anotaram aí a tarefa? Quem não anotou, está no primeiro slide, tá? Eu volto rapidinho. Só para mostrar para você rapidinho. A senhora não vai postar no Classroom? Vou postar lá. Então tá. Tá? Então, façam a tarefa, página 13 e 14 da apostila. Certo? Pessoal, faz uma observação aí para mim, por favor. Na página 14 da tarefa. Bem rapidinho. Lá embaixo está escrito assim, no material de apoio é possível explicar, não é isso? Põe um asterisco e escreve aí, não fazer. Não é para fazer, tá? Somente até o exercício 8.
Nossa, tava crente que não era pra fazer o 7. O 7. Qual que é pra marcar, professora, que não é pra fazer? É um slide. Qual que é pra marcar, professora? Lá no finalzinho da página 14. No material de apoio, Ah, tá. ok? Ok. Encerramos a aula aqui sobre as leis da gravidade, leis de Kepler, as comprovações da teoria heliocêntrica. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado mesmo pelo comparecimento de todos, Pare de cantar. certo? Bruno mesmo. Grande beijo Cecília, por para favor, não. vocês, um bom almoço, tá? E até a próxima aula. Então, a Kézia Falou, está liberada professora. aí, nossos horários ficam às terças-feiras, tá? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Bom almoço aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, gente.